Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criastes a terra e o céu, e hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Amém. Esse é o Senhor, o Deus de Israel, aquele que habita em nós, o Todo-Poderoso Senhor, que resolveu morar em nós. Como Ele é misericordioso e como Ele é bom, né? Pensar que o Deus de Israel, o Todo-Poderoso Senhor, habita em nós através de Cristo Jesus. Como Ele é misericordioso e bom. Não somos merecedores do seu amor, da sua graça, da sua bondade. Eu gostaria então de lhe convidar, pensando sobre isso, quanto não somos dignos, né, de cultuá-lo, quanto por nós mesmos não temos essa possibilidade, não existe em nós essa beleza de, sem Ele, conseguirmos viver bom relacionamento com Ele. Queria lhe convidar para tirar alguns instantes de oração, pedindo ao Senhor que Ele lhe ministrasse o coração, ajustasse o coração para poder cultuá-lo. Faça isso onde você estiver. Tire alguns instantes de oração, peça ao Senhor, fala: Senhor, me habilita o coração para poder lhe cultuar. Faça isso, aproveite esses momentos da melhor maneira possível. Ore por você, peça ao Senhor que Ele te concentre, te abençoe, lhe dirija. Peça ao Senhor por aqueles que estão perto de você, vão assistir o culto com você. Peça ao Senhor que fale com eles. Clame ao Senhor para que Ele lance para longe as distrações, aquilo que vem nos tirar a concentração. Clame ao Senhor por este culto. Amado e querido Deus, nós somos completamente dependentes do Senhor. Nem sequer conseguimos, Senhor, viver ou existir em forma de criação se não é pelo Teu sustento, se não é pelo Teu amor, pela Tua graça. E, Senhor, somente pela ação do Teu Espírito é que somos também habilitados a prestar culto ao Senhor, a adorar o Senhor em espírito e em verdade, a ouvir a palavra santa do Senhor. Só o Teu Espírito pode nos conduzir a isso, de maneira satisfatória diante do Senhor. E, Pai, é o que nós clamamos neste culto. Ó Deus, pela Tua graça e Tua misericórdia, que cada um que está assistindo, Senhor, possa desfrutar, Senhor, de um coração habilitado e pronto, Senhor, para de maneira reverente, Senhor, e amorosa Te adorar, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Nós clamamos isso ao Senhor, Pai, que o Senhor nos conceda essa graça, Paizinho, nos habilite o coração para de maneira verdadeira, Senhor, e dirigida pelo Senhor, prestar então, render ao Senhor culto, adoração, gratidão
e ouvirmos então a Tua voz, a Tua santa palavra. Assim nós pedimos e nós oramos, clamando, Senhor, no nome santo de Jesus e com pedido de perdão, Paizinho, pelas nossas falhas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Como o nosso Deus é bom. Querido, gostaria então de lhe convidar para abrir a palavra do Senhor em Gálatas, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 15, Gálatas capítulo 3, foi o texto central na meditação. No domingo passado, Gálatas 3, capítulo 3, versículo 15. E esse texto é muito lindo, né? É um texto um pouco, talvez, difícil de entender, que exige um pouco mais de concentração, estudo, em primeiro e absoluto lugar, graça de Deus, ministração do Espírito de Deus, mas que ao compreendermos é maravilhoso, né? Como é lindo. Diz o seguinte o texto, está subtitulado A Lei Não Pode Invalidar a Promessa. E diz assim o texto: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de se revelar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Olha que quanta notícia maravilhosa, né? Para você que tinha alguma dúvida, então, em relação à lei, se ainda tem, reprise aí, então, o culto domingo passado, porque o tema foi exatamente esse, entendendo, então, um pouquinho melhor a lei. E nós vimos, em primeiro lugar, resumindo, que a lei não pode abrogar a promessa, ela não pode tornar inválida, ela não pode refutar, então, a promessa. Ou seja, o que aconteceu? Deus, por meio de graça e misericórdia, sendo Ele o sustentador da aliança, fez uma promessa, fez uma aliança com Abraão. E aí Abraão, crendo, sendo estabelecido no coração de Abraão a fé, ele então caminhou em direção à obediência, lembra? Física, em direção à circuncisão e por aí vai. E então 430 anos depois veio a lei. Ou seja, será que a lei poderia então quebrar aquela aliança que o Senhor Deus havia feito com Abraão? Não, nós vimos no texto que não, que uma vez feita a promessa, ratificada pelo Senhor e sustentada por Ele, ninguém poderia destruí-la. Então, na verdade, a ordem correta seria ser salvo pela graça, ser salvo, então, diante dessa promessa de Cristo Jesus. E aí nós vimos, então, fomos caminhando no texto e aprendemos que a lei não pode salvar. Ou seja, ela não tem força suficiente para poder ministrar sobre nós perdão. Ela não sobrepõe
É a promessa feita por Deus. Por quê? Como que a lei não consegue fazer isso? Porque a lei veio e nós, quando fomos apresentados a esse padrão maravilhoso de Deus, que é a lei, a vida bendita, o modo de vida excelente, nós, na verdade, fomos confrontados e percebemos que não conseguimos. E que somente pela graça e misericórdia do nosso Deus é que seria possível nós, então, caminharmos com Ele. Ou seja, a lei mostrou para nós o quanto somos dependentes de Deus. Isso já está praticamente associado diretamente ao terceiro ponto, que nos apresentava isso. Então, para que a lei? A lei veio exatamente por isso. Ela veio mostrar para nós, lembra quando aquela expressão, né? De vou dizer alguma coisa, eu lembro do pregador Paul Washer dizendo o seguinte, vou dizer algo, mano, vou dar uma notícia terrível, estrondosa para vocês, uma notícia, e ele fala alguma coisa no sentido de a pior notícia que você já ouviu na vida, e ele fala assim, Deus é bom. Aí ele fala, por que essa assustadora, né? Por que essa notícia é mais assustadora? É exatamente porque o padrão de vida, como Deus é perfeito, santo, maravilhoso, como a lei é completamente perfeita, santa, maravilhosa, é por isso mesmo que ela é assustadora, em algum sentido para nós, porque nós olhamos para ela e vemos o quanto somos maus e o quanto a nossa vida é errante, se não for pela ação do Espírito Santo. Então a lei veio fazer exatamente isso, mostrar para nós o quanto somos falhos, o quanto somos pecadores e quão excelente é Deus e o quão bom é Deus. E ficou muito claro que nós não conseguimos. Então ela vem com o papel de conduzir-nos, fazer-nos olhar para aquele que consegue viver isso, para aquele que consegue nos perdoar. Quem é? Cristo Jesus. Como o aio, como tutor que nos cercou, nos condenou, trouxe a sentença, né? Falou, ó, ninguém consegue se não for por Cristo Jesus. Nós todos estamos condenados, ninguém consegue viver esse padrão por si mesmo, e então nós fomos conduzidos a olhar para Cristo, e por causa dele, porque ele nos perdoou, porque ele nos amou, porque ele pagou no nosso lugar o nosso fracasso diante da lei, as consequências, então ele nos perdoa, enche-nos o coração do seu amor, da sua graça, traz para dentro de nós os seus acertos, traz para dentro de nós a sua graça, e então nos habilita a viver esse modo de vida bendito, chamado lei, chamado a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Viu que as duas aí não conflitam? Na verdade elas são, o Senhor Deus não mudou de ideia, o Senhor Deus não errou, na verdade o Senhor Deus é imutável. Então ele, em Cristo Jesus, nos habilita para podermos viver essa lei perfeita e amorosa dele. Viu como o Senhor é perfeito? Como o Senhor é santo? Entendeu um pouquinho melhor a lei aí? Está vendo? Não é para ser desprezada, né? Não ficou para trás, não. Nós somos habilitados em Cristo Jesus para viver essas boas obras que pertencem exclusivamente a Ele, tá bom? E tem essa consciência, por fim. Toda boa obra a Ele pertence, é dele. Ele é o Senhor dessa boa obra, Ele é o Senhor e dono, Ele é o ministrador dessa graça no coração. Nós vamos louvar o nome do Senhor com o hino número 61, ações de graças. Graças te dou por esta vida, pelo bem que revelou, graças te dou pelo futuro e por tudo que passou. Olha como nosso Deus é generoso e bom, né? Dá para nós louvarmos o nome do Senhor aí e dizer, Senhor, nós temos é que te agradecer. Não conseguimos, mas o Senhor ministrou essa graça, esse perdão, esse amor, e nos resta dizer então, muito obrigado, Senhor, de coração. Vamos louvar o nome do Senhor? Vamos lá? Hino número 61, Inário Novo Cântico, Inário Presbiteriano. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida
e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém. Que você possa então desfrutar de um coração agradecido ao Senhor, que você possa olhar para tudo que o Senhor Deus fez, para a palavra dele, o quão perfeito ele é, o quão perfeita é a lei do Senhor, o modo de vida excelente do Senhor, reconhecer que por si só você e eu nunca conseguiríamos olhar então para o sacrifício de Jesus que paga no nosso lugar as consequências dos nossos erros e de maneira graciosa nos habilita a viver essa vida bendita, a lei do Senhor. Graças sejam rendidas a Ele, que sem Ele jamais conseguiríamos. Abra a palavra do Senhor ainda em Êxodo, no Antigo Testamento, vamos lá? Êxodo, segundo livro aí, Gênesis, Êxodo capítulo 20. Nós vamos abrir em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 8 a 11. Êxodo capítulo 20, está subtitulado aí como os 10 mandamentos. Tá bom? Acompanhe, tenha esse excelente, bom costume, não perca esse bom costume, né? Quando nós voltarmos aqui aos cultos presenciais, você está aí com o costume mantido, né? Acompanhe conosco a palavra de Deus onde você está, abra mesmo, pegue aí a Bíblia física ou mesmo pelo celular, mas acompanhe conosco, Êxodo 20, de 8 a 11, vamos ler juntos? Você lê aí onde você estiver, eu leio aqui e juntos lemos a palavra do Senhor, vamos lá? De 8 a 11, diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha só como Deus é maravilhoso. Olha como nós somos então desafiados aí a olhar para o Senhor e dizer: Senhor, como a tua lei é perfeita, né? Como o Senhor nos concede a graça, querido Jesus, a graça de poder desfrutar de dias para trabalhar, a graça de sermos tutoriados, ensinados pelo Senhor, que o Senhor nos concedeu dias onde podemos lidar com toda essa parte física, né? Com toda essa bênção material aí. Obrigado, Deus, mas não se esqueça, isso deve acontecer segundo a administração do nosso Deus, amém, segundo a direção, segundo a visão que o nosso Senhor nos ensina, não da maneira que bem nos aprouver, né? Ou mal nos aprouver. Então lembre-se também que o Senhor, esse mesmo que te diz, cuide da terra, trabalhe aí 6 dias durante a semana, é o mesmo Deus que te ensina como é que isso deve acontecer. E um dos ensinamentos do Senhor, lembrando da lei dele, é exatamente esse. Ele fala conosco para que nós lembremos que Ele que nos dá esse sustento, que a Ele pertence tudo isso e que realmente tudo isso deve ser administrado para a glória dEle. E uma das maneiras que nós entendemos de adorar o Senhor, de expressar gratidão por tudo que Ele nos concede, é rendendo ao Senhor realmente os dízimos, as ofertas, dizer: Senhor, aqui está, nós agradecemos, obrigado, e que tenha mesmo aqui, preserve essa fidelidade em nós, para que nós possamos ser instrumentos do Senhor, na manutenção física também do Teu reino aqui, da igreja, de tudo. Olha que privilégio, que graça o Senhor nos concede, não é verdade? Há a chance também de entendermos que é Ele que mantém, o coração fica ali
trabalhado, cuidado pelo Senhor, para quem sabe não delirar aí, né, no mau uso dos bens que o Senhor Deus nos concede. Então eu queria lhe convidar a orarmos nesse momento, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nessa parte, essa parte também física, financeira, como Ele tem nos abençoado, cuidado. Queria te convidar então também a lembrar então do dízimo, da oferta, pensar neles nesse momento, e ainda que seja de maneira, né, mental aí, ou enfim, né, que você vai então fazer um depósito bancário, ou o meio que você entender que deve ser feito, trazer aqui na secretaria da igreja, ligar para poder buscar, mas que nesse momento nós possamos agradecer ao Senhor porque Ele tem nos sustentado. E se Ele tem mantido o coração fiel, e Ele tem te concedido essa graça, podemos então expressar gratidão a Ele. Vamos fazer isso em forma de oração? Oremos. Ó Deus, obrigado, Pai, porque é maravilhoso poder ser instrumento, sim, do Teu amor, da Tua graça, e sermos usados pelo Senhor, Pai, para que essa manutenção física, Senhor, do Teu reino, da Tua igreja, ela aconteça. Ó Deus, é um privilégio, é uma graça do Senhor, é por causa da fidelidade, do amor do Senhor. E é tão bom, Senhor, ser mantido fiel pelo Teu Espírito, fiel, Senhor, para com a Tua obra, para com a Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor desperta essa fidelidade em nós. Em cada coração que o Senhor tem despertado isso, bendito e louvado seja o Teu nome, Jesus, por isso. Que o Teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor, também por nos conceder o privilégio de nos administrar o coração também quanto às finanças, quanto à lida com essa terra. Ô Jesus, obrigado, Senhor, por nos cuidar o coração, então nos privando, Senhor, e nos protegendo, Senhor, de delirar para com as riquezas, não nos livrando de sermos escravos delas, Senhor, dos bens materiais. Ó Deus, obrigado, Senhor, por nos ensinar que pertence ao Senhor e nos fazer, Senhor, adorar o Teu santo nome. E, Pai, também clamamos por todos aqueles que ainda não desfrutam, Senhor, dessa bênção do Senhor. Ó Pai, traz sobre esses corações também essa consciência, essa bênção, essa graça, para que possam, Senhor, um dia dizer: ô Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me ensinou, e hoje, Senhor, eu vejo, Senhor, este lar, essa casa, essas finanças aqui, também servindo ao Senhor e glorificando o Teu santo nome. É no nome de Jesus que nós pedimos tudo isso, e sobretudo o Teu santo querer. Amém, Jesus. Amém. Que você possa ganhar esse privilégio aí, essa graça do Senhor, de poder ser alguém que ama o Senhor e o serve também com tudo que Ele te concedeu. Ainda aí, deixa aberto aí em Gênesis 20, tá bom? Nos 10 mandamentos, versículo de número 3, olha o que diz: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Pastor, eu não tenho isso, eu não faço nenhum poste ídolo, Queridos, talvez na época em que nós lemos o Antigo Testamento, ali na época, ali se falava, né, do Astarote, ou se falava enfim, de tantos outros poste ídolos, mas hoje às vezes os ídolos assumiram uma nova cara, ou uma nova roupagem, né? E talvez exista aí o ídolo do dinheiro, o ídolo da família. Minha família, será que se sua família manda no seu coração mais do que o Senhor Deus, provavelmente é um ídolo que tem disputado com Deus o lugar dele no seu coração, ou o trabalho, ou o conforto. Os ídolos talvez vestiram uma nova roupa, mas infelizmente eles ainda continuam nos provocando o coração. E lembrando dessa verdade aqui no texto, e dessa recomendação do Senhor, e dessa ordenança do Senhor, não faz isso, que eu possa governar o seu coração. Olha como Deus é amoroso, Ele sabe que isso é o melhor para nós, e que ninguém nos ama como Ele, e que somente a Ele pertence esse trono de adoração no coração. Diante dessa verdade, desse confronto, e lembrando, querido, gostaria de lhe convidar para fechar os olhos por alguns instantes, curvar a fronte e pensar aonde temos falhado contra o Senhor, aonde não temos o amado sobre todas as coisas, onde temos algum ídolo escondido no coração, seja família, dinheiro, conforto, lazer. O que tem competido com o lugar do Senhor no coração? Clame ao Senhor, confesse a Ele,
Diga: Senhor, eu preciso mudar, preciso do teu perdão, da tua graça. Senhor, nós precisamos constantemente, Senhor, de desfrutar dessa misericórdia do Senhor, de ter o coração policiado pela tua palavra. Senhor, porque infelizmente somos falhos. E Senhor, às vezes quando percebemos já estamos inclinados a um erro, Senhor, a uma ingratidão para com o Senhor. Pai, às vezes quando percebemos estamos delirando em algum tipo de idolatria, Pai, invertendo lugares, preferindo às vezes outras coisas, ou tentando, Pai, colocar outras coisas no teu lugar, e isso é inadmissível, porque ninguém nos ama como o Senhor, e só o Senhor é Deus sobre nós. Então, Pai, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas idolatrias, pelos pecados, em todas as outras áreas, sejam eles de ignorância ou não, mas, Pai, nós pedimos ao Senhor perdão, Paizinho, porque realmente a tua palavra nos mostra que pecamos e nós falhamos contra o Senhor. E Pai, te agradecemos porque o Senhor nos ensina e o Senhor nos revela a verdade e em Cristo Jesus nos concede a misericórdia de sermos perdoados. Obrigado pelo teu santo amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como Deus é bom. Enquanto o pessoal acaba de preparar aqui, eu ainda vou ler com os irmãos aí então, o versículo 7 aí, olha só. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Olha como é sério o momento de adoração, tá? Então você não deve cantar aí por cantar ou de qualquer jeito, fazer isso aí, falar, não, eu vou cantar aqui as verdades bíblicas, vou falar o nome do Senhor aqui em vão, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, faça isso com todo o temor no coração, com respeito, com adoração, tá bom? De maneira respeitosa e genuína. Vamos adorar o Senhor? Onde você estiver, diga para o Senhor: Senhor, toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. E pede para Ele: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. E é isso que eu preciso viver, Jesus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Diga para Ele: Jesus, Jesus. Vamos dizer: os meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. E é assim que eu quero estar. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Diga para Ele: Senhor, rendido. Eis-me aqui, rendido estou. Adore o Senhor.
eu sou teu e tu és meu. Diga ao Senhor: minha vida dou a ti, Senhor, rendido te estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida te estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Pra encerrar, diga: oh, 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 eis-me aqui, em E tu és meu Jesus. Nós vamos dizer: Senhor, eu em ti confio e aguardo o teu retorno, aguardo a tua volta. Você aguarda o retorno do Senhor? Crê nele? Vive esperando a volta dele? Cante conosco. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, Senhor. Tu és digno de louvor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. E como teu povo declara: tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. E consciente dessa verdade dizemos: só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que comigo estás, e um dia voltarás pro céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que comigo estás, e um dia voltarás pro céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Você crê nessa verdade? Vive assim, vive esperando a volta dele, o retorno dele. E nós vamos dizer então: Senhor Jesus, volta mesmo. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem
Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Uma última vez vamos dizer: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Enquanto isso, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que me estás, e o dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos o Senhor, Pai, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor que prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. E nós clamamos ao Senhor, continua, Senhor, nos fazendo esse movimento maravilhoso do Teu Espírito conosco, nos firmando na caminhada, nos conduzindo sempre o pensamento ao Senhor, nos solidificando na fé, Senhor, na Tua palavra, até o dia do Senhor, até o dia desse encontro, onde, Senhor, não mais choro, não mais dor, não mais sofrimento, não mais pecado. Nós aguardamos, Senhor, para poder viver esse encontro maravilhoso com o Senhor. Enquanto isso, continua nos edificando. Fala conosco nesse momento, nós te pedimos através da Tua palavra. Edifica-nos o coração, que nós possamos estar prontos, Senhor, para mais uma vez sermos mantidos firmes, Senhor, na promessa pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Obrigado, porque o Senhor já tem feito isso com tanta graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus continue derramando sobre cada um de nós a sua graça, o seu amor, o seu poder, o renovo do Senhor. É a oração que eu sempre tenho feito. Que o Senhor faça isso na vida dessa igreja querida, na vida dos meus irmãos, e que a cada manhã você possa abrir os seus olhos da fé e contemplar a grandeza do amor de Deus, os cuidados do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Nós vamos, neste momento, ler a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura dos versículos, do versículo de número 40 a 45. Onde você está aí na sua casa, abra a sua Bíblia, vamos ler juntos em família, com muita reverência a palavra do Senhor. Marcos 1, de 40 a 45, diz assim a palavra do nosso Deus. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente a advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a
propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e de toda a parte vinham ter com ele. Amém. Que Deus nos abençoe para entendermos aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. Se Deus falar com você, você está verdadeiramente disposto a obedecer? É uma pergunta importante. Se Deus falar com você, será que eu estou verdadeiramente disposto a obedecer? Lembrando sempre de que o que faz a diferença na minha vida, na minha história, é o que nós decidimos. O que você vai decidir diante daquilo que Deus quer falar e compartilhar com cada um de nós? Vamos orar? Fecha aí os teus olhos, vamos pedir que o Senhor fale conosco, que essa palavra venha trazer mudança, que ela possa impactar o nosso coração e que ela venha florescer e frutificar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, o Senhor, a Tua palavra foi lida e nós estamos diante da Tua presença. Ó Deus, nós te suplicamos que o Teu Espírito Santo possa habilitar os nossos corações para entendermos a Tua palavra. Fale conosco, Senhor. Ó Deus, e que essa palavra possa, ó Deus, gerar vida, ó Deus, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no nosso procedimento, e que o Teu nome continue sendo glorificado. Nós assim te suplicamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós sabemos, amados irmãos, de que toda vez que nasce uma criança, nossos corações ficam iluminados de sonhos, não é assim? Eu tenho o meu filho Jonathan e minha filha Flávia, ela está grávida e nós, toda a família, já estamos sonhando. Essa é a verdade, é um sonho no nosso coração. Toda vez que nasce uma criança, a família, o pai, a mãe imagina que algo grandioso vai acontecer no mundo, na vida do casal, na vida dos familiares, na vida da cidade. Essa é a grande verdade. E é importante nós sonharmos, né? Principalmente aquelas que estão grávidas, que irão ter seus filhos. Temos que sonhar sim. Mas eu quero te chamar a atenção para uma realidade que nós acabamos de ler. O texto fala de um menino, o texto fala de uma pessoa que nasceu aos redores da Galileia. Nós não sabemos o nome dele. Quem sabe se fosse aqui no Brasil, ele se chamaria José, não é assim? Quem sabe se fosse lá em Portugal, ele se chamaria Manuel. Se fosse lá em Genezaré, na Galileia dos gentios, quem sabe o seu nome seria Simão. Um menino que trouxe tanta esperança, quem sabe, para seu pai, para a sua mãe, e com certeza esse menino cresceu dentro de um contexto, ouvindo, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, o Todo-Poderoso. Quem sabe esse menino cresceu dentro desse princípio, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo quem é Deus. Eu não tenho dúvida, queridos irmãos, de que quem sabe esse menino, ele cresceu, ele participava das festas com seu pai, mas com o passar do tempo nós vamos perceber, o texto vai nos mostrar isso, de que aquele que era o sonho da família, a mãe percebe de que
há uma pequena mancha branca, quem sabe na sua sobrancelha. Com certeza, aquela mãe já está preocupada em ver aquela pequena mancha branca. O que será? Passa-se, quem sabe, uma semana, a outra sobrancelha, quem sabe, embranqueceu também, e a preocupação começa a tomar conta daquela família. Não temos dúvida em dizer, em afirmar esta verdade. O que será que está acontecendo? Vamos observar. Passado mais dias, quem sabe, a sua sobrancelha também está branca, o terror invade o coração da família, e a palavra mais terrível na Galileia, queridos irmãos, se chamava lepra. Os comentaristas afirmam que esta palavra pode se definir como vitiligo ou hanseníase. Com certeza os amigos que viram começaram a observar a face daquele menino que estava ficando branca, começaram a se afastar dele. Seu pai, sua mãe, com certeza, pessoas cuidadosas, prestando muita atenção naquele menino, viram que quando, quem sabe, ele estava sem camisa, ou quem sabe, quando ele foi tomar banho, perceberam que havia pequenas feridas no seu próprio corpo, já estava se manifestando. Aquela mãe, amados irmãos, e aquele pai, eles tiveram que tomar a decisão mais difícil da vida deles. Filho, você vai ter que se apresentar ao sacerdote. Eu fico pensando, querida igreja, nesta caminhada, quem sabe uma caminhada que durou 4 dias de viagem, porque da Galileia até Jerusalém poderia durar sim até 4 dias de caminhada. Com certeza uma caminhada de muito choro, uma caminhada com certeza de muita preocupação, uma caminhada com certeza com muita dor no coração. E segundo a recomendação de Levíticos, capítulo 13, nós vamos perceber de que ele tinha que ficar 7 dias afastado. E como assim? Sem se misturar com pessoas. Passados 7 dias, as feridas haviam se manifestado em quase todo o seu corpo. E quando ele volta ao sacerdote, a palavra terrível, a recomendação que o sacerdote deu a ele foi que rasgasse a sua roupa. Ele tinha que levantar o cabelo e jogava cinza sobre ele e dizia: você é leproso, você está com lepra, você é uma pessoa imunda, imunda. A notícia com certeza chegou na Galileia, porque ele voltou para a sua região e lá havia uma comunidade de leprosos. A lepra naqueles dias era como a AIDS nos anos 90, um caos total. Será que eu posso tocar? Será que eu posso pegar na mão? Será que eu posso estar perto? Será que eu posso usar a mesma vasilha que essa pessoa usou? Mas isso, essa experiência que o Brasil viveu nos anos 90, é uma pálida ideia do que era a lepra lá no passado, para você entender melhor. A lepra, naquele tempo, ela atacava, em primeiro lugar, a orelha, depois ela atacava o nariz por terem cartilagem mais mole, a pessoa se deformava por um todo, alguns deles enrolava um trapo no rosto e ficava com um dos olhos de fora. O mau cheiro, os historiadores afirmam que eram insuportável. Erdecai, um erudito dos costumes de Israel, disse que quando a mãe ou a mulher ia visitar o seu filho ou seu esposo no leprosário, ela tinha que colocar feltro
tapando a boca e o nariz, e a distância tinha que ficar no mínimo 100 metros de distância. E aquele que estava com lepra, ele tinha que gritar: eu sou leproso, eu estou imundo. Com certeza, eu não tenho dúvida de afirmar que essa mulher chorou amargamente, porque seu filho possivelmente diz para ela que você não precisa vir mais me visitar. Herdecai ainda afirma que quando um leproso estava chegando perto de uma festa para conseguir alimento, porque a fome era grande, as pessoas atiravam pedras nesses que estavam com lepra. A lepra era tão terrível que ela atacava internamente e a pessoa perdia a sensação de frio, a sensação de calor, tá? Nas mãos, nos pés. Ninguém podia chegar perto dele, ninguém podia falar com ele, nunca mais poderia ver seus filhos, e quando via era 100 metros de distância, e ele tinha que tapar o nariz e a boca e dizer: eu sou imundo. Eu não sei como este homem soube a respeito de Jesus, porque até um ano atrás, Jesus era apenas o carpinteiro Jesus. Até um ano atrás, ele era apenas o jovem Jesus, o filho de José que morava em Cafarnaum. Ninguém sabe onde ele nasceu, se nasceu em Belém, ninguém sabe de onde ele veio, se ele veio de Nazaré, ninguém sabe se ele é da tribo de Jessé, ninguém sabe que ele é a raiz de Davi. Ele não se manifestou ainda como sendo filho de Deus. Não sei se foi a sua mãe ou se foi o seu pai, mas quando aquele homem gritou: imundo, imundo, ela poderia ter dito para o seu filho: olha, meu filho, alguns meses atrás aconteceu algo estranho na sinagoga. O seu pai compartilhou isso comigo. Haviam poucos lá na Galileia que sabia ler, e veio um jovem chamado Jesus, o carpinteiro, e ele leu a profecia de Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre em Sião os que estão de luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Meu filho, seu pai disse que foi o maior susto na sinagoga quando ele leu esse texto. E ele disse: eu sou o Cristo. Apesar disso, eles queriam matá-lo naquele dia, mas não foi possível. Agora na Galileia começou, meu filho, a acontecer uma coisa que as pessoas nunca viram. Um cego de nascença chegou até esse jovem Jesus e ele disse: Efatá, abre os olhos, e os olhos deles foram abertos, ele passou a ver, ele passou a enxergar. O doutor Paul Bright, um homem que trabalhou entre os leprosos na Índia, em um dos seus livros ele escreve que, tratando de leprosos, ele percebeu que um dos seus pacientes chegou sem o dedo da mão. Outro dia, o paciente chegou sem os dedos do pé.
e foram procurar no quarto dele o que tinha acontecido, que eles encontraram. Eles não encontraram os dedos, tanto da mão como do pé, que foram arrancados. E eles descobriram que a parte da mão e a parte do pé que ficava fora da coberta, os ratos ali na Índia vinham e comiam. E eles não sentiam dor nenhuma. Isso está no livro do Dr. Paul Bright. Quem sabe esse leproso do texto, ele viu isso acontecendo com muitos dos seus amigos. Mas esse leproso desesperado, ele quebra o protocolo e corre até Jesus. E ele grita: eu sou imundo, eu preciso de ajuda, socorro. Quem sabe foi essa a atitude dele. Quem sabe a multidão correu. Outros, quem sabe, se abaixaram para atirar pedras nesse leproso. Porque a Bíblia diz de que todo aquele que toca num leproso, ele vai ficar 7 dias imundo. Todo aquele que tocava num leproso, ele tinha que ficar 7 dias fora do arraial. Mas esse leproso aproximou-se de Jesus e ele disse a Jesus: se tu queres, podes me purificar. Pense nisso. Se tu queres, tu podes me purificar. Essa palavra, queridos irmãos, ela toca muito no meu coração. Porque este leproso, ele não pediu para ser curado, mas ele está dizendo a Jesus: eu quero e preciso deixar de ser imundo. Ele não está dizendo: eu quero ser curado, meu maior sonho é ser curado. Ele está dizendo: se tu queres, tu podes me purificar. E quando eu penso neste contexto, nesta experiência, nesse contexto do povo judeu, isso aqui significa que esse jovem está dizendo: olha, eu não posso adorar, eu não posso entrar no templo, eu não posso visitar a sinagoga, eu não posso cantar louvores ao Senhor. Eu tenho para mim que ele está dizendo, queridos irmãos, que saudade de adorar a Deus, que saudade de estar reunido com os irmãos na comunhão. Mas para que isso acontecesse, ele precisava deixar de ser imundo, ele precisava de ser curado. Por isso que ele está dizendo: se tu queres, tu podes me purificar. Percebeu a verdade do texto? Amados irmãos, para você ter uma ideia dentro do contexto, há 800 anos não tem notícia de cura de leprosos. O único registro que nós temos na Bíblia foi daquele Ciro chamado Naamã. Desde Eliseu não há medicina para a cura da lepra. E esse leproso então está dizendo: se tu queres, eu posso ser purificado, eu posso ser purificado. Se quiseres, diferente de muita gente que pede, mas determinando para Deus, determinando, dizendo: sai, eu ordeno. Este homem está dizendo: se queres, eu ficarei limpo, e tu podes. Eu sou um pastor, queridos irmãos, que eu creio que Deus cura. Eu oro para que Deus cure, mas eu sei que muitos não irão ser curados. Exemplo de Paulo. Paulo, ele pediu ao Senhor, ele falou para Deus que ele precisava da cura. Mas Deus responde para Paulo: você não precisa da cura, você precisa da minha graça. Por quê? Porque eu tenho percebido que o reino de Deus cresce não quando uma pessoa é curada, mas o reino de Deus, ele é crescido através de homens que glorificam a Deus, apesar da sua dor, apesar da sua luta e apesar das suas dificuldades e de seus problemas. É aí que o nome de Deus é glorificado, é aí que o reino de Deus é acrescido.
Este leproso, ele quebra o protocolo. Ele está bem perto de Jesus e Jesus o tocou. É o que o texto está nos dizendo. Jesus o tocou. Como o Senhor Jesus o tocou, eu não sei. Não sei se ele pegou na sua mão, que quem sabe não havia alguns dedos. Eu não sei se ele abraça aquele leproso, um forte abraço. De uma coisa eu tenho certeza. Este jovem, o cheiro era horrível. Os leprosos da época, alguém já descreveu que era como um defunto que ainda estava falando. Há muitos anos ninguém fala com ele. Há muitos anos ninguém toca nele. E as Sagradas Escrituras nos diz que Jesus colocou a mão sobre ele e ele foi curado. E isso nós precisamos saber. A graça de Deus foi manifesta na vida deste homem que estava leproso. Aquilo que a lepra havia corroído, aquilo que a lepra havia tirado deste homem, o Senhor restaurou com o seu poder. E nós aprendemos que quando alguém busca Deus e Deus quer, quando alguém busca Deus e Deus quer, tudo que precisa ser restaurado, Ele vai restaurar, porque Ele tem poder, Ele é o Todo-Poderoso. E Jesus fala para aquele leproso: olha, você vai a Jerusalém, mostra ao sacerdote, paga o que Moisés ordenou e faça o que está escrito. Ele tem que avisar a sua família, pega 2 rolinhas, 2 cordeiros fêmeas, leva a Jerusalém. Ele tinha que levar o azeite também. O sacerdote sacrificava o pombinho, o outro ele pegava o ensopo, amarrava em suas perninhas e soltava e dizia: você está limpo. Pegava o azeite, passava na sua orelha e dizia: você está limpo. Passava em todo o seu corpo e dizia: olha, você está limpo. E do que sobrava do azeite, ele derramava sobre a sua própria cabeça e dizia: você está purificado. Jerônimo, traduzindo a Vulgata, em Isaías 53, o versículo de número 4, ele disse: certamente ele se fez leproso por nós. Este jovem sai por toda a cidade proclamando o que Jesus tinha feito por ele. Agora, diante desta verdade, diante dessa história registrada na palavra de Deus, diante dessa manifestação do poder, da graça, dessa ação de fé desse leproso, 3 verdades rapidamente que aprendemos nessa história. A primeira verdade: tenha coragem de pedir grandes coisas a Jesus. Tenha coragem de pedir grandes coisas a Jesus. Porque às vezes nós olhamos para algumas dificuldades e pensamos assim: isso é impossível. Isso aqui, quem sabe, só foi na época, no 1º século. Isso aqui, humanamente falando, é impossível. Eu creio que isso não tem como. Tenha coragem de pedir grandes coisas a Jesus. Tenha coragem de fazer orações ao Deus dos impossíveis. Tenha coragem de orar àquele cujas suas mãos e os seus braços não estão encolhidos. Tenha coragem de orar e de pedir para aqueles que os seus ouvidos não estão tapados, a sua boca não está fechada. Saiba de que Ele tem poder para realizar milagres. Ele é o Deus do impossível. Portanto, eu quero te desafiar, em primeiro lugar. Busque ao Senhor. Peça ao Senhor. Clame em nome de Jesus.
Me lembro quando nós assumimos essa igreja aqui, que Deus nos trouxe para essa igreja. Oh, amados irmãos, quantos milagres nós temos vivido como igreja. Quantas pessoas estão sendo transformadas, quantas pessoas estão sendo restauradas, quantas pessoas estão sendo curadas, quantas vidas estão sendo amadurecidas na fé. Somos uma igreja, queridos irmãos, onde o Senhor tem manifestado a sua graça e o seu poder. Portanto, em nome de Jesus, tenha fé, acredite, peça grandes coisas para Deus. A segunda verdade que nós aprendemos nesse texto: demonstre compaixão com os que estão perdidos e abandonados. A Bíblia diz de que Jesus, movido de íntima compaixão, o texto nos afirma desta forma. O Senhor Jesus, movido de íntima compaixão, o tocou. E eu sempre tenho falado, amados irmãos, o Senhor sempre tem me levado a trazer essa palavra nesse sentido à igreja. Há tantas pessoas esquecidas que precisam ser lembradas. Há tanta gente que já passou por essa igreja. Há tantas pessoas esquecidas na nossa cidade. Há tanta gente esquecida nos hospitais, morrendo sem que ninguém os visite. Há tantas pessoas esquecidas nos cárceres. Há tantas pessoas esquecidas, pessoas pobres, pessoas doentes, pessoas que precisam ser lembradas. E eu sempre repito isso, eu tenho orado, e essa tem sido a minha oração, que Deus sempre levante ministérios aqui nesta igreja, ministério que abraça, de gente que se preocupa, ministério de compaixão, ministério não que o povo vai aplaudir, mas ministério que glorifica e que honra o nome do Senhor. Eu louvo a Deus porque Deus tem levantado pessoas assim, ministérios assim na vida desta igreja. Oro para que o Senhor levante ainda mais, mas Deus tem levantado. Nós temos nesta igreja, queridos irmãos, Deus tem colocado esse propósito no nosso coração e temos visto isso acontecer. Nós temos grupos de discipulados, onde esses grupos estão abraçando pessoas, onde esses grupos estão fazendo serenatas para os mais idosos, visitando, abraçando. Nós temos a SAF, Ministério Dorcas, que abraça as mulheres que estão fazendo tratamento oncológico. Nós temos a Junta Diaconal, que tem trabalhado com afinco na área da ação social. Nós temos os departamentos, nós temos mulheres da nossa igreja que abraçam a nossa UCP, as nossas crianças. Nós temos homens, mulheres da nossa igreja que abraçam os alunos de escola dominical. Nós temos um conselho que tem a visão de abraçar cada família, esta igreja. E eu louvo a Deus, mas oramos, amados irmãos, de que esta igreja por um todo seja uma igreja com um coração cheia de compaixão pelas pessoas. Não apenas para os que estão de fora, mas para com os que estão aqui dentro também. Portanto, em segundo lugar, demonstre compaixão por aqueles que precisam ser abraçados, em nome de Jesus. E em terceiro e último lugar, queridos irmãos, o texto vai nos mostrar esta verdade. Entregue-se radicalmente a Cristo e experimente o seu poder transformador. Entregue-se radicalmente a Cristo e experimente o seu poder transformador. Nós sabemos que a lepra na Bíblia é símbolo do pecado. Nascemos com esta natureza pecaminosa. Você não é pecador porque peca. Você peca porque você é pecador, porque nós somos pecadores. E a Bíblia diz na nossa teologia reformada, isso é a depravação total.
Nossa alma, ela é inclinada para o erro. Nossa alma, ela é inclinada para a soberba. Nossa alma, queridos irmãos, ela é inclinada para o orgulho. E nós precisamos entender que em tudo nós precisamos da graça, nós precisamos de Cristo Jesus na nossa vida e no nosso dia a dia. Só o toque de Jesus, só o sangue de Jesus, somente a graça do Senhor Jesus em nós é que pode nos mudar a nossa história, que pode nos transformar, que pode mudar o nosso dia a dia, somente o poder do Senhor operando e se manifestando em nós. Por isso, nesse terceiro ponto, eu quero te fazer essa pergunta. Você já nasceu verdadeiramente de novo? O Senhor Jesus é verdadeiramente Senhor e o seu Salvador? Ou será que você o tem apenas como Salvador, mas não o tem como Senhor? Será que você já passou pela experiência do novo nascimento? Será que este coração, que era um coração de pedra, o Senhor já o arrancou e colocou um coração de carne e gravou nele as suas leis, os seus princípios e a sua própria vontade? Portanto, se você ainda não nasceu de novo, se renda ao senhorio de Cristo nesta noite. Abra o seu coração. Entenda que somos pecadores e miseráveis, e nós precisamos ter Jesus Cristo como nosso único e Salvador, e suficiente Salvador na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas ações, no nosso palavreado, nos nossos negócios. Ele precisa ser Senhor e o nosso Salvador. Portanto, em terceiro lugar, renda-se a Ele. E se você ainda não o tem, abra o seu coração e ore ao Senhor. Senhor, entra na minha vida, eu preciso do Senhor. Oh Deus, eu preciso do Senhor, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, Senhor. E eu sei que Ele vai mudar a sua história. Portanto, nesta noite, peça a graça salvadora do Senhor. E lembre-se, rios de água viva fluirão no seu coração. Portanto, encerrando, em primeiro lugar, nós aprendemos, queridos irmãos, que todos nós precisamos da graça dEle. Todos nós somos pecadores e precisamos do seu amor, da sua misericórdia. Portanto, nesta noite, lembre-se dessa verdade. Somos pecadores e precisamos dEle. Somos pecadores e precisamos dEle. Portanto, peça a Ele grandes coisas. Entenda, se você ainda não nasceu de novo, diga para Ele: Senhor, eu preciso deste milagre. Tenha coragem de pedir grandes coisas para Ele. Segundo lugar, demonstre compaixão para com os que estão perdidos e abandonados. Em terceiro lugar, se renda verdadeiramente ao senhorio de Cristo. Que Deus assim te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, queridos. Como é bom poder olhar para o Senhor e pensar, nós temos um porto seguro, que é o Senhor. Reconhecer que nós, sem Ele, nada somos e precisamos dEle, poder correr para os braços dEle e falar: Senhor, eu te peço, reconhecendo que sem Ti não posso, não consigo. Então, sermos conduzidos por Ele para viver também essa compaixão pelo próximo, esse amor, e aí ver a vida completamente entregue e rendida a Ele. São privilégios que o Senhor, que quem vive pode, dizer: Senhor, como é bom poder desfrutar de tudo isso, como o Senhor é misericordioso e maravilhoso para conosco. Viva isso. Queria apenas alguns avisos. Queria lhe desafiar a ser instrumento do Senhor. Como que eu posso ser instrumento do Senhor
Como que eu posso aí, em certo sentido, viver compaixão para com o próximo? Quantas pessoas, queridos, poderiam ouvir, né, essas mensagens ou serem impactadas de alguma maneira com o poder, o amor de Deus, com a palavra de Deus através de você? E você que está assistindo e está ouvindo acabou de ouvir essa mensagem. Muitas pessoas. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Às vezes é tão simples, um clique. Aperta aí compartilhar. E quem sabe essa mensagem pode chegar aí a vários corações. Ore por isso. Peça a Deus que Deus te direcione. Envie durante a semana mensagens, palavras. Envie textos bíblicos. Envie. Seja instrumento de Deus. Pregue a palavra de Deus onde você estiver. Tá bom? Instrumento é agente da graça de Deus, para que as pessoas não retenham, não fique só com você, não. Tenha esse desejo de compartilhar, de ser bênção na vida das pessoas. Tá bom? Quarta-feira os estudos bíblicos estão acontecendo. Está sendo uma bênção, tem sido maravilhoso estudar carta ao Timóteo. Tem sido incrível, meu irmão. Aproveite, participe conosco. No sábado, a microlive tem acontecido com a juventude. Deus também tem falado de maneira tão maravilhosa. Deus tem nos atingido, nos contemplado com sua graça, misericórdia e amor. Tem nos presenteado. Seja instrumento de Deus para incentivar também esse jovem que está aí com você. Seja instrumento de Deus. Combinado? Seja instrumento de Deus. Fala, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Como que eu posso viver isso? Seja instrumento de Deus, compartilhe. Tá? Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor? Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor fala conosco. Obrigado porque nós sabemos que podemos olhar para o Senhor e do Senhor, só através do Senhor receber essa graça, esse amor. Ó Pai, nos concede, Pai, pelo Teu Espírito, a compreensão de que só em Ti podemos encontrar aquilo que realmente precisamos. Pai, nos concede essa graça de sentir compaixão. Ó Deus, nos concede mesmo essa graça, Senhor, de sermos instrumentos, Senhor, do Teu amor, da Tua vida, e ver a vida completamente, então, rendida ao Senhor e aos Teus pés, entregue a Ti, ao Teu senhorio, ao Teu comando, que não seja só uma crença, que aqui e ali, às vezes, a gente entende que dá para aplicar no dia a dia. Não, que seja o que guia a vida, que seja a base de todas as ações, no trabalho, na diversão, onde estivermos, na família. Nós pedimos isso ao Senhor, sobretudo a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. E agora, amados do Deus Altíssimo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.